Bom dia. Gálatas 2, a partir do versículo 5. Carta de Paulo à igreja na Galácia, capítulo 2, a partir do versículo 5. Gálatas 2, a partir do versículo 5. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Paulo está contando, né, quando alguns irmãos, né, ele e Tito foram em Jerusalém, sobre a questão deles não estar exigindo que os gentios se circuncidassem. E tinha alguns judeus, né, praticantes ainda, seguidores da lei de Moisés, queriam que todos fossem circuncidados. Ah, não, para se converter tem que circuncidar. Então, Paulo não aceitou, estava ele, estava Tito, né? E nem Tito foi obrigado a circuncidar. Se debateram e mostrou, até através do Evangelho, da palavra de Jesus Cristo, que ninguém tem que circuncidar, não. Circuncisão é do coração, é que Jesus nos exigiu. E Paulo fala que ele... em nenhum momento ele cedeu a eles, por quê? Para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Porque se, por exemplo, houvesse a concordância para ele circuncidar, olha para vocês ver como são as coisas. Se Paulo exigisse que ele circuncidasse, ia fazer algum mal? Não. Ia fazer algum bem? Também não. Claro, a única coisa que ia ter uma dorzinha ali, uns diazinhos, ficar dolorido e pronto. Mas ia fazer mal? Não. Ia fazer bem? Não. Mas em contrapartida, ia fazer bem sim. Porque não era o evangelho. Eles não estavam praticando a verdade do evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender. Aquilo que Paulo diz aqui, para que... a eles, contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a ele para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Então tem muitas coisas que nós falamos, mas tem certas coisas que não tem problema. Tem problema. O que Jesus determinou para nós fazermos, nós vamos fazer. O que ele disse que não é para fazer, não podemos fazer. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, um tema... Ah, não, pastor, não tem problema. Mulher ser pastora não está fazendo bem, pregando o evangelho. Não. O evangelho condena, diz que mulher não pode ser pastora. A pastora, ela sempre está fazendo mal? Está fazendo mal, porque não está de acordo. Então tem certas coisas que são simples. Ah, pastor, olha bem. Se eu fizer isso aqui, uma coisinha simples... Ou se eu estiver ali frequentar uma igreja que tem erros e tudo, mas eu não estou ali compartilhando com eles, só estou ali. Tem algum erro? Tem. Tem certas coisas que nós achamos que não tem problema. Essa questão que não tem problema tem nada a ver errado. Não tinha problema nenhum, não ia causar dano. Aparentemente... o evangelho. E assim, porque ele já não estaria mais com a verdade do evangelho. Quando nós desviamos para fazer alguma coisa, nós estamos mais com a verdade do evangelho. Então foi isso que Paulo disse. Ou contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do evangelho permanecessem convosco. E aqueles que pareciam ser influentes, falando lá na igreja em Jerusalém, ainda que eu tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim. Pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram.
Chega lá não, porque aquele ali é discípulo, ou os apóstolos mais antigos, como Pedro, como João, Bartolomeu, Tiago. Não, para ele não fez diferença nenhuma. Aos olhos ali da igreja, nós somos maiorais. Mas para Paulo não. E eles não acrescentaram nada. Porque o que Paulo aprendeu, nós vimos, nós lemos sobre isso, foi o próprio Senhor Jesus que revelou. Aí ele mostrou a ele. Aí hoje nós vemos aí as pessoas, não, pastor, mas pastor fulano de tal, apóstolo fulano de tal. Não, para mim não acrescentam nada. Não faz nenhuma diferença. Pastor, mas é um pastor que tem isso, que tem não sei quantas denominações, de igreja, congregações, não sei quantos membros. Não é nada. Não é nada. Não são nada. Deus não vê de acordo com a aparência. Às vezes você encontra uma pessoa simples ali, ele é muito mais cheio de Deus, muito mais cheio do Espírito Santo do que outra pessoa qualquer. Do que aquele que diz que é seu fulano. Porque hoje nós vemos, gente, as barbaridades. Se dizem pastor, se diz apóstolo, bispo aí, e realmente não conhece Jesus. Mas muito bem. Versículo 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro, o circunciso. Mas em contrapartida, aqui pensavam que não acrescentou nada para mim. Mas ao contrário, eles reconheceram, Paulo falando, que a ele foi reconheceram havia sido confiado, foi confiado a ele, né? Jesus confiou a ele a proclamação do evangelho circunciso. Ou seja, para pregar aos gentios, para pregar ao mundo. Ou seja, não é para pregar para os judeus ali. Pregar para o mundo. Que graças ao bom Deus, às pregações de Paulo, então, que o evangelho chegou até nós. Que nós somos os incircuncisos, éramos os circuncisos. E Paulo foi então, para todos nós, graças ao bom Deus, e Pedro aos circuncisos. Então Pedro foi convocado para pregar para os judeus. Eles que eram circuncisos, aqueles os praticantes da lei de Moisés. E Paulo não, para todo o resto. E eles reconheceram, a igreja, a liderança da igreja em Jerusalém reconheceu isso. Versículo 8. Porquanto Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, que eu disse anteriormente, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. Assim como Deus, né, agiu através de Pedro ali para os judeus, Deus também, através de Jesus, agiu na vida de Paulo, todo circunciso. Paulo pregou para toda parte, pregou na Espanha, na Arábia, em toda parte. Ele iniciou, ele que abriu a igreja, ele que levou o evangelho. Não podemos esquecer isso. Versículo 9. Quando reconhecer a graça que me havia sido outorgada, ou seja, dada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculo, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos. Então veja você, quando eles reconheceram, né, liderança da igreja, né, Tiago, Pedro e João, reconheceram Paulo como líder, como é homem responsável, que Jesus entregou a responsabilidade
de pregar para os incircuncisos, para todos os gentios, pregar para todos, através dele nós fomos alcançados, como eu disse há pouco. Então, quando reconhecerem isso, eles reconhecerem, estender a mão direita para ele concordar. Da mesma forma que eu estabelecer da sua, o seu ministério é esse mesmo, aí você pregando aí para os gentios, né? Enquanto Pedro para os judeus. Pedro não foi chamado para pregar para os gentios, para as pessoas que não eram judeus, mas para os judeus. E Paulo para todo o resto. Olha para você ver a diferença. Ou seja, Pedro para a minoria, Paulo para a maioria. Ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles, os circuncisos, que são os judeus. E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também temos esforçado para fazer. E a recomendação dele, fora isso, é que não esquecesse dos pobres, socorrer os pobres, ajudar. E isso é a nossa obrigação. Isso é o nosso dever. É o nosso dever. Que nós temos que fazer isso. Nós temos que, em todo o tempo que for possível, ajudar alguém que tem necessidade, com certeza vamos fazer. Ah, não, fulano tá... Não, vamos ajudar, vamos socorrer. Mas, fundamentalmente, vamos pregar o Evangelho. E nós temos que entender uma coisa, como nós vimos aqui, Paulo nos mostrando, nos falando através desta carta à Igreja da Galácia, os Gálatas, ele mostrando, relatando o que aconteceu. Nós não temos que estar preocupados, não, porque fulano é uma autoridade assim, assado, ele tem X anos no Evangelho, ele... Não, nós temos que cumprir a missão que nós somos designados. Jesus lhe chamou para fazer o quê? Faça o que Jesus mandou você fazer. Ah, pastor, Jesus, o que ele quer que eu faça é pregar o Evangelho ali para uns irmãozinhos, mas então vai e pregue. Ah, não, ele chamou, ele quer que eu ajude, a sustentar o ministério. Então ajude a sustentar o ministério. Ah, não, ele chamou para me ajudar, para me trabalhar sempre no ministério. Então faça o trabalho. Ele chamou, foi para mim estar orando, intercedendo pelas pessoas. Então faça. É saber o que o Senhor mandou você fazer. Faça, independente de quem quer que seja, independente do que as pessoas falem. É isso que nós temos que fazer. Muito bem. Nós lemos hoje o livro de Gálatas, até o versículo 10. Querendo Deus, sendo a vontade dele, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 11. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus os abençoe. Então, bom dia.